versículo seguinte ela fala: vá em busca de quem pode prover isso para você. Não é interessante isso, irmãos? Porque veja, nós precisamos ter isso em mente. A nossa ânsia por descanso e proteção só serão supridas na pessoa correta, na pessoa bendita de Jesus Cristo. De modo, meus irmãos, que quando nós não depositamos em Cristo a nossa ânsia por descanso e proteção, nós viveremos uma vida frustrada, viveremos uma vida buscando outras alternativas. E sejamos sinceros, meus irmãos, quantas cabeçadas na vida a gente deu até encontrar o nosso Redentor. Quantas outras alternativas de religião, de filosofia, de pensamentos, de promessas de vida, de promessas de homens, de políticos e de tantas outras coisas. A gente acreditou, depositou o coração e não encontramos descanso, porque, meus irmãos, só há descanso e proteção de verdade quando nós estamos aos pés do nosso Senhor e do nosso Salvador. O homem lá fora sabe do que precisa. O ímpio lá fora, ele sabe no coração que ele precisa descansar, ele precisa estar protegido, mas ele vai atirar para qualquer outro lugar que não a Cristo, e o resultado é frustração. E como diria Santo Agostinho, o coração humano não encontrará paz enquanto não repousar em Cristo. A gente conhece pessoas que estão na vida e vivendo a sua vida de modo a se entregar a qualquer novidade e vive ansiosamente migrando de plano em plano. Conhece gente assim? Que nunca termina um plano, que nunca termina um projeto, está sempre mudando. Por quê? Porque o coração está ansiando coisas que só Deus, na pessoa de Jesus, pode dar. De modo, irmãos, que se nós não descansarmos em Jesus, nos cansaremos em outras alternativas. Foi Ele mesmo quem disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Noemi tem um plano. Olha o plano dela em ação, versos 3 e 4. É um plano meio estranho para a nossa cultura ocidental. Olha o que ela vai dizer: lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba que é você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Repito, é um plano, mas parece um plano estranho para a nossa cultura. Mas o que Noemi, irmãos, está orientando Ruth a fazer aqui é que ela esteja pronta para um novo casamento. E veja, estranhamente, Noemi havia vislumbrado um caminho para Ruth, ainda que um caminho arriscado. Porque a proposta aqui de Noemi para Ruth era a seguinte: em outras palavras, você vai pedir Boaz em casamento. Olha que plano audacioso, arriscado, e que tinha tudo ou muita coisa para dar errado. Se hoje, irmãos, não é comum uma mulher pedir a mão do homem em casamento, apesar que hoje em dia, mas se hoje não é tão comum que uma mulher peça a mão de um homem em casamento, imagine naquele tempo. O ponto aqui, meus irmãos, é que Noemi, ela vai orientar que Ruth descubra os pés de Boaz quando ele estiver dormindo, e a gente fica assim: meu Deus, o que é isso? Que mandinga é essa que ela está falando ali? Que cultura estranha é essa? E veja, meus irmãos, nós temos várias interpretações culturais para essa prática. Vários comentaristas, eles falam, mas eu prefiro ficar com a mais aceita, a mais popular. Os comentaristas bíblicos dizem que esse ato de descobrir os pés é que, à medida que Ruth fizesse isso, ou seja, descobrisse os pés de Boaz, ela estaria acordando ele por causa daquele friozinho nos pés que todo mundo tem. Acho que você tem também, né? Minha esposa Thaís não consegue dormir sem os pés cobertos por causa do frio que bate na noite. Então, a estratégia de Noemi é a seguinte: vá lá, acorde ele e o surpreenda o pedindo em casamento. Irmãos, o ponto aqui é o seguinte: nós temos um alerta a partir dessa atitude, porque por mais louvável que seja a ação de Noemi,
em orientar Ruth, em pedir Boaz em casamento, as nuances da estratégia vão nos remeter a uma outra história que tem tudo a ver com Ruth. Veja, o reverendo Emílio Garofalo Neto, comentando esse texto, ele fala o seguinte: nesse ponto, o leitor mais familiarizado com a história de Moabe, povo de Ruth, provavelmente imaginaria mais uma história de devassidão, como lá no Gênesis 19. Lembra o que aconteceu em Gênesis 19? As filhas de Ló o embriagaram e engravidaram do próprio pai, e dessa relação vai nascer Moabe, que deu origem ao povo de Ruth. Aí o ponto a se perguntar aqui é o seguinte: será que Noemi ainda via Ruth como uma moabita não regenerada e que estava indicando para Ruth, olhe, no seu histórico familiar tem esse tipo de coisa, faça a mesma coisa? Irmãos, o ponto é que nós não sabemos. Mas no texto, a resposta a ser dada não é para essa pergunta. As atitudes que devem ser vistas aqui não são as atitudes de Noemi, mas eu queria destacar as atitudes de Ruth e Boaz. Mas um adendo: se, e repito com todo cuidado, com o texto bíblico aberto, se Noemi tinha em mente que Ruth fizesse aquilo que os seus antepassados fizessem, isso é um indicativo para nós que mesmo diante de conversões claras, pessoas próximas a nós duvidarão. Você entende isso? Você vai ver daqui a pouco que o texto diz que Ruth era louvada por toda a cidade. Todo mundo chamava Ruth de mulher virtuosa. E talvez Noemi está supondo, se converteu nada. Na família dela já tem um histórico ruim mesmo, talvez ela faça a mesma coisa. Por esse caminho, meus irmãos, eu estou propenso a pensar que mesmo diante de conversões evidentes, pessoas próximas a nós tenderão a duvidar. Talvez você já passou por isso. Talvez alguém falou: você, cristão, se converteu? Duvido. Eu conheço o seu passado. Eu conheço o seu passado pregresso. Rapaz, você quer enganar quem? Não dou 15 dias, não dou 2 meses, não dou 6 meses. E o ponto é, meus irmãos, que não é o nosso passado que determina quem somos hoje. Porque como vimos na semana passada, Boaz, o redentor de Ruth, ele já conhecia o passado de Ruth, e não há redenção sem passado complicado. E sabe, irmãos, eu sei que muitos de nós aqui se envergonham do passado, das coisas que fizemos. Ontem mesmo eu conversava com um pastor que me dizia: pastor, eu luto ainda hoje para não lembrar do meu passado. E esse é um ponto, irmãos. Nosso passado tem o poder de nos condenar, mas o sangue de Jesus, o nosso Redentor, coloca o nosso passado em seu devido lugar, independente do que as pessoas digam ao nosso respeito. Portanto, irmãos, o nosso foco aqui deve ser nas ações redentoras de Boaz e nas ações piedosas de Ruth. Olha o que diz versículos 5 e 6. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Irmãos, veja bem isso. Ruth está se arriscando, porque se ela fosse rejeitada por Boaz, grande seria a vergonha e o desapontamento. Mas por amor a Deus, a sua sogra e ao seu futuro esposo, Ruth vai se expor. Ela vai se arriscar. Eu quero lembrar isso, eu já falei isso aqui nessa série, mas eu quero lembrar você que amar é tornar-se vulnerável. Quem ama, irmãos, está vulnerável. Vulnerável a quê, pastor? Vulnerável a se expor, vulnerável a sofrer. Quem ama está vulnerável a dar o braço a torcer, mesmo quando está certo. Quem ama se expõe, é um ponto. Não há como negar essa realidade. Como destacou C.S. Lewis em seu livro Os Quatro Amores, eu gosto muito dessa frase. Ele diz o seguinte: só há 2 lugares onde nós não sofreremos com os desapontamentos do amor: no céu, pela sua perfeição, e no inferno, pela ausência dele. Ou seja, até lá, irmãos, quem ama vai se expor. E às vezes, você vai ter que pedir perdão pela 10ª vez, estando certo pela 10ª vez. Às vezes,
você terá que se expor, porque quem ama se expõe. Meus irmãos, o texto diz então que quando Boaz terminou de comer e beber, ele ficou alegre, foi deitar perto do monte de grãos. Ruth se aproxima sem ser notada, descobre os pés dele e se deita ao lado. Eu sei que você deve estar imaginando agora, pastor, o que é que vai dar isso aí? Será que teremos cenas para menores de 18? Vejamos, irmãos, eu quero ler versículo 8 a 11, veja como o plano de Deus alcança Ruth e as suas ações piedosas. Versículo 8 diz: no meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Meus irmãos, esse aqui foi o pedido de casamento mais inusitado da história. É o pedido de casamento de Ruth para com Boaz. Veja como inicialmente ela faz tudo como Noemi lhe havia instruído. Só que logo depois, quando descoberta por Boaz, ela lhe abre o coração sem rodeios e conta o seu plano. Ela não vai dar toda aquela volta que Noemi disse para ela fazer. Ela diz assim: olha, é o seguinte, case comigo, lance sobre mim a sua capa, me salve, me resgate, me tire daqui, me tire do Manuel Preto, resgate como um resgatador, me resgate como um libertador, né? Eu brinco com Thaís que eu sou o Boaz da vida dela, irmãos. Eu tirei ela do Manuel Preto, olha que bênção, né? Levei para a Cidade Nova, não mudou muita coisa, né? Mas aí é melhor do que nada. Mas veja, meus amados irmãos, o ponto aqui é o seguinte: Ruth, ela vai dizer logo qual é o seu plano. Ruth vai logo lhe dizer qual era o seu propósito. E aqui, irmãos, nós devemos ser chamados a atenção, porque veja, Ruth não queria uma noite de fogo apaixonado sem compromisso real. Ela vai direto ao ponto. Ela queria casamento. E aqui, meus irmãos, é interessante que nós devemos lembrar que é assim que tem que ser. Ruth não queria seguir os caminhos de Moabe, dos seus antepassados, mas os caminhos do Senhor. Ela pede que ele estendesse a capa sobre ela. Estender a capa, irmãos, é exatamente o símbolo de proteção. Veja que coisa maravilhosa. Ela está dizendo: só em ti, Boaz, eu terei a proteção que preciso e o descanso para a minha vida. E um dia, irmãos, nós dissemos isso para Jesus. Um dia, cansado pelas ondas do mundo, como diz aquela canção do irmão Lázaro, aquela canção é muito bela, que ele diz assim: a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Meus irmãos, essa é a nossa vida. Um dia nós dissemos ao nosso Deus, ao nosso Mestre, ao nosso Redentor: só em Ti teremos descanso e teremos proteção. É interessante, irmãos, que a reação de Boaz é impressionante. Ele se impressiona com a atitude de Ruth. Ele diz que ela poderia ter ido atrás de mais jovens, mais velhos, mais ricos, mais pobres, mas ele louva Ruth, e olha o que diz o último verso, o verso 11: todos os meus concidadãos, ou seja, todo mundo na cidade de Belém sabe que você é o quê? Mulher virtuosa. Como é que está aqui na versão? Mulher de valor. É interessante, meus amados irmãos, que mulher virtuosa é uma expressão no Antigo Testamento que denota a mulher ideal. E veja, essa expressão mulher virtuosa
ela aparece exatamente como o modelo de uma mulher piedosa em Provérbios 31. Depois leia Provérbios 31 e veja as marcas de uma mulher virtuosa, de uma mulher piedosa. E é interessante, meus amados irmãos, que o capítulo 31 de Provérbios, ele se abre com a seguinte pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Ou seja, é difícil encontrar uma mulher virtuosa. E o proverbista diz: o seu valor excede, supera o de muitos rubis, ou seja, de joias preciosas. E a partir daí ele sai elencando uma série de características dessa mulher virtuosa. Ela é uma mulher que trabalha, é uma mulher que é bênção para o lar, para o marido, para os filhos. E o texto fala que ela é louvada. O texto diz em Provérbios 31 que a mulher virtuosa é louvada na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Porque anteriormente os fofoqueiros da cidade, brincadeira, as pessoas ficavam na porta da cidade comentando o que acontecia. Então o texto está dizendo que a mulher virtuosa ela era comentada com seus atributos de qualidade por toda a cidade. E o texto aqui diz em algumas versões que Ruth, Boaz fala que você, Ruth, é louvada na porta da cidade. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Em algumas organizações do cânon hebraico, da Bíblia hebraica, algumas dessas organizações coloca o livro de Provérbios logo antes do livro de Ruth. Não é interessante isso? Algumas organizações colocam, portanto, o livro de Provérbios antes do livro de Ruth. No final de Provérbios, capítulo 31, a pergunta é: mulher virtuosa, quem a achará? Aí passa uma página, Ruth, mulher virtuosa. Meus irmãos, pense nessa pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Agora pense no que Boaz acabou de dizer sobre Ruth: você é uma mulher virtuosa, todos na nossa cidade louvam o fato de você ser virtuosa. Nessa lógica, irmãos, Provérbios termina com a pergunta que é respondida em Ruth. Ruth é, portanto, um modelo de feminilidade. A mulher de Provérbios 31 é louvada no portão da cidade, ou seja, ela é bem falada. Lemos aqui que toda a cidade louvava a Ruth. A mulher de Provérbios 31, o texto fala que ela trabalhava, fazia negócio, vendia um terreno, era girenta, era aquela mulher que produzia. Aqui nós lemos no capítulo 2 que Ruth se levantou e trabalhou. A mulher de Provérbios 31 era piedosa. Vemos aqui Ruth demonstrando piedade e graça. Portanto, irmãos, vemos em Ruth características de feminilidade à luz da Bíblia. E Boaz? Que personagem é esse, meus irmãos? Não à toa ele aponta para o nosso Senhor. Verso 12 a 15. Olha o que Boaz faz, olha o que ele diz: passe a noite aqui, de manhã vemos, se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. E ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Meus irmãos, nós podemos dizer que Boaz era um homem adequado para dar o que Ruth necessitava: descanso e proteção. Boaz revela que de fato ele pode ser o resgatador de Ruth, o Goel, como nós vimos na semana passada, aquele que restauraria a dignidade e a honra que foi perdida. Boaz, portanto, se mostra como um homem apropriado. E escute bem isso, meus irmãos, de fato, felizmente, na nossa história, nós temos um homem apropriado, seu nome é Jesus. O que o mundo não cumpriu, irmãos, o que o mundo nos iludiu, o que os homens nos iludiram, o que os políticos, o que as filosofias, as correntes ideológicas prometem e não cumprem, no homem perfeito Jesus, nós temos descanso e proteção. Ele é o nosso resgatador apropriado.
Veja como Boaz, irmãos, é um homem gracioso e piedoso. Veja aqui, irmãos, olha que cenário. Era de noite, ele estava sozinho com uma mulher, possivelmente bonita. Pastor, como é que o senhor fala que ela era bonita? Sei lá, mas, né? Possivelmente bonita, possivelmente bela. E ele poderia usar a ocasião para tirar proveito de Ruth, para se aproveitar dela. Como falei, estava escuro, ele já estava meio alegre de vinho, aquela coisa, né? De repente a ocasião estava preparada para que ele desse a ocasião à carne. Só que veja, meus irmãos, mesmo diante de uma mulher que estava disposta a casar, ou seja, cheia de amor para dar, o texto diz que Boaz, mesmo sendo um homem, com as mesmas inclinações que os outros, ele não se aproveita da situação para dar lugar à carne, mas ele se aproveita da situação para trazer Deus para a conversa. Mesmo em um cenário que poderia ser de pecado, o que é que Boaz faz? Ele traz Deus. Quando Ruth levanta, que faz aquela coisa toda, ele escova o pé e fala assim: bendito seja Deus por causa da sua ação. Boaz é crente, irmãos, porque Boaz traz sempre Deus para as conversas. Está aqui o segredo para não pecar: coloque Deus na conversa, coloque Deus no meio, coloque Deus. Eu lembro de uma vez que um jovem falou para mim assim: pastor, um dia eu estava altas horas da noite lá no celular, mexendo na rede social, e aí eu estava, um dia que eu fiz jejum, estava forte na oração, e ele disse, de repente chegou uma mensagem para ele lá, era uma mensagem bem tentadora, e a mensagem dizia assim: e aí, está fazendo o quê? Aí ele colocou assim: estou orando, Satanás. Ele, pastor, trouxe Deus para a conversa. Aí a pessoa falou: amém, ore por mim. E aí ele falou: vou orar. Ele falou: eu sei o que a pessoa queria, ela não queria oração, mas eu trouxe Deus para a conversa e a coisa acabou. Meus irmãos, é exatamente isso o que Boaz faz. Homens de Deus agem assim. Homens de Deus não são carnais, eles agem com respeito e honra às mulheres. Nós podemos ver então, irmãos, em Ruth uma marca de uma feminilidade bíblica. Nós podemos ver também em Boaz como um bom alvo de uma masculinidade bíblica. Boaz é um homem que respeita as mulheres, traz Deus para todo tipo de conversa, trabalha em prol dos necessitados, age com generosidade. Um homem que quer construir família, mas não de qualquer jeito. Um homem que entende, meus irmãos, o valor de uma mulher e não de explorá-la. Observe, irmãos, que Ruth e Boaz parecem ser feitos um para o outro, né? Porque são dois personagens que demonstram piedade na sua conduta, no seu modo de viver. O ponto é, meus irmãos, é que ninguém é perfeito. Ruth não foi perfeita, Boaz não foi perfeito. O único perfeito se chama Jesus Cristo. O que podemos então aprender da história de Ruth e Boaz, desse diálogo, dessa prévia de casamento de Ruth e Boaz? Aprendemos, irmãos, que quando honramos a Deus e respeitamos os seus princípios, seremos abençoados. Eu quero partir para a parte final do texto e ler os versos 16 e 18 e já caminhar para as aplicações. Olhe como termina o capítulo 3. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Nessa altura aqui, o leitor mais atento vai fazer a seguinte pergunta: tá, o que é que vai dar desse plano todo? Noemi tem um plano, Ruth fez, aconteceu tudo isso, e qual será o resultado? E aqui, irmãos, veja, Ruth vai levar as boas novas para Noemi, e Noemi vai reagir com a expectativa redentora. Noemi se alegra, irmãos, porque ela vai entender que Boaz vai agir.
Essa expectativa de Noemi, irmãos, é a expectativa pelo casamento. O que está acontecendo agora, irmãos, olha que interessante. Ruth volta para casa. E o que acontece agora? A expectativa da noiva esperando quem? O noivo. Isso te lembra alguma coisa? A noiva que espera o noivo? Isso nos lembra a igreja de Jesus, irmãos, que aguarda, que espera, que anseia. Essa é a nossa expectativa, irmãos. A noiva de Cristo aguarda ansiosamente pelo seu noivo. Então o que nós veremos na semana que vem, no capítulo 4, é exatamente o encontro providencial dessa expectativa para um casamento redentivo. Agora, olha que ironia dramática interessante. Lembra da ironia dramática que apareceu nos outros capítulos? Aqui aparece também. Porque Noemi, ela começa esse capítulo dizendo que buscará descanso para Ruth. Agora, ela diz que Boaz não descansará enquanto não abençoar Ruth. Que ironia abençoada. Noemi já está contemplando que a redenção está chegando. O que Noemi vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: agora espere, minha filha, até saber o que vai acontecer. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Sabe o que Noemi está dizendo? Ela está falando para Ruth que agora só Boaz pode fazer o que ele pode fazer. E ela está correta, irmãos. Tem coisas que não competem a nós. Tem coisas que só competem ao nosso resgatador. Eu quero concluir, meus irmãos, com 3 aplicações. A primeira delas é a seguinte: nós ansiamos por descanso, porque somos peregrinos nessa terra. Amém, igrejinha? Não se esqueça disso. Nós ansiamos por descanso porque nós somos peregrinos, viajantes, passageiros nessa terra. E enquanto aqui nós estivermos nesse mundo quebrado pelo pecado, nós nos cansaremos, porque estamos aqui apenas de passagem. Somos peregrinos. E do lado de cada eternidade, nós iremos nos cansar. Já viveu a experiência de estar cansado, de tentar descansar? Aí você inventa de tirar férias. Vou tirar férias, vou descansar. Aí nas férias se cansa mais do que quando está trabalhando. Porque a gente é especialista nisso, em nos cansarmos por causa das consequências do pecado. Mas eu quero lembrar isso aqui para você. Ansiamos por descanso porque nós não somos daqui. Meus irmãos, o nosso destino não é aqui. É por isso que aqui, enquanto nós estivermos, nós iremos nos cansar. Segundo, olha que interessante, você leu no texto que Ruth se levantou, se ungiu, se perfumou e foi se encontrar com Boaz. Parece aquelas adolescentes quando está apaixonada, aqueles meninos quando está no primeiro amor, né? Que não toma banho, mas se toma banho de perfume para ir se encontrar com o amado. É Ruth, ela se levanta, se perfuma, se unge. Mas veja, irmãos, quanto a nós, não importa quanto perfume a gente use, não importa quanto sabonete a gente passe, qual gravata ou qual vestido a gente use, nós não podemos nos maquiar diante de Deus. Por causa do pecado, nós sempre precisaremos do nosso Redentor. Sabe por que você precisa de Jesus, meu irmão? Porque não há sabonete que apague esse pecado aí que habita em você. Não há. Não há sabão que nos limpe da impureza do pecado. Por isso, irmãos, nós precisamos do Salvador. Por fim, Ruth foi encontrada por Boaz aos seus pés. Quando Boaz acorda, ele vê que Ruth está onde? Aos pés dele. Escute isso, irmãos, para encerrar. O lugar mais adequado para nós estarmos é aos pés do nosso Redentor. Aos pés de Cristo, nós podemos descansar e estarmos seguros. Assim como na história, ainda é noite, mas amanhã vem, e a Bíblia diz que naquele grande dia, Ele enxugará de nós toda a lágrima.
Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Feche os olhos, por gentileza. Curve a sua cabeça. E nessa oração, eu gostaria que você trouxesse à memória alguns episódios com os quais você viveu na sua caminhada cristã. Eu não quero concluir lhe emocionando ou trazendo um tom emocional para esse final, mas eu quero que você lembre agora de tantas quais foram as circunstâncias que talvez você quase desistiu do caminho da fé. Traga isso à memória e lembre o quanto Deus foi gracioso, o quanto o Senhor nos abençoou. Meus amados irmãos, éramos como Ruth, estrangeiros, hoje somos peregrinos. E por vezes, irmãos, nós passamos por lutas, dificuldades e adversidades que parecem que vão nos paralisar. Mas é aí, meus irmãos, que nós somos lembrados do que o Senhor fez e tem feito. E eu sei que muitos de vocês estão aqui hoje e devem pensar exatamente isso. Pastor, eu cheguei aqui sem forças, eu cheguei aqui sem expectativa, sem esperança. Mas aí onde você está no seu lugar, sinta a presença do seu Redentor agora, que renova as suas forças e lhe dá capacidade de caminhar. Nosso Deus amado, nos rendemos diante de Ti, Senhor. Pai, por favor, Senhor, ouça a nossa oração. Pequena é a nossa força diante das dificuldades e das circunstâncias da vida. Senhor, quantas foram as vezes que nós precisamos do Redentor, nós precisamos e de fato carecemos da Tua ação redentora em nós. Deus amado e querido, nós nos humilhamos diante de Ti e dizemos: Senhor, sustenta a nossa fé, sustenta-nos, ó Pai, na Tua presença, firma os nossos passos, porque nós sabemos, ó Deus, que o nosso coração se inclina para o que é mal, mas a Tua ação em nós, ela é de renovar as nossas forças e de nos sustentar até o final. Nós, Senhor, não estamos de pé por nossa capacidade, mas pelo Senhor. É a ação da Tua graça em nós. Por favor, Senhor, por favor, nos ajude e nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.